Ainda no tópico 5, que trata sobre o desenvolvimento na camada de apresentação, nós estamos vendo aqui todos os controles gráficos que nós podemos utilizar, os controles visuais. Temos agora o componente árvore, que é isso que você está vendo aqui. Você tem lá diversos nós, e esses nós eles podem representar dados no VO, no Value Object, por exemplo. Eles podem representar um menu, onde você, ao clicar num desses nós, vai aparecer uma outra janela da aplicação. Aí estão os diversos métodos que você pode utilizar com a árvore. Nós temos também uma árvore de checkboxes, como você está vendo aqui neste exemplo. Nós podemos ter uma árvore dentro de um grid, como pode ser observado nesse exemplo aqui. Domínios e combo box. Então, um domínio vai ser um conjunto de valores que você vai definir, pode ser definido até em modo de execução, para ser exibido dentro do combo box. Por exemplo, macho, fêmea, ou sim, não. Então, esse conjunto ele vai ser definido dessa forma, para ser exibido dentro do combo box como itens do combo box. Application Graphical Settings. Então, existe uma classe Singleton, que é essa cliente settings, que vai permitir que você defina a aparência de todos os controles gráficos na camada de apresentação. Ela pode ser inicializada antes de qualquer objeto gráfico ser exibido, através dos seguintes construtores. Configurações de internacionalização, que está a classe que você vai utilizar para isso, e os métodos utilizados para trabalhar com a internacionalização. Que são todos os métodos que você pode pegar do seu arquivo de recursos. Você pode pegar, por exemplo, o símbolo da moeda, formato da data, o separador da data. O framework OpenSwing ele já fornece algumas implementações para a classe fábrica de recursos, que pode ser usada de acordo com as necessidades de cada um. Por exemplo, esse pacote aqui, a chamada de Brazilian Portuguese Only Resource Factory. Então, essa implementação é para suportar apenas uma língua, vai ser a língua português do Brasil. Então, quando nós formos utilizar apenas uma língua, que é o português, a gente vai fazer uma chamada como esta aqui. Observe que existem outras línguas, já definidas, o inglês, o italiano, o espanhol. Tem também aqui o One Language Resource Factory. Nesse caso aqui vai ser uma língua passada pelo programador para o construtor. E finalmente nós temos esse método, XML Resources Factory. Então esse, quando você tiver uma aplicação com diversas linhas, ou diversos idiomas, você vai fazer a chamada, ou vai implementar isso daqui. Nós vamos ver na prática, nas demonstrações que vem com o OpenSwing, que nós vamos trocar de língua de idioma facilmente na aplicação. Autorização de botões, que ele mostra quais são os métodos que você vai utilizar para trabalhar com a autorização de botões. Messages, então nesse pacote aqui, contém uma série de classes serializadas que deveriam ser usadas para enviar requisições do lado cliente para o lado servidor e receber as respostas da camada de negócios.
esse pacote, que é o message_send.java, ele vai conter as classes que são utilizadas para enviar os requests, as requisições. E esse outro pacote, que é o pacote receive.java, ele contém as classes utilizadas para pegar as respostas, que mostra como enviar mensagens. Nesse subtópico, ele vai falar sobre a serialização de objetos. Ele vai explicar aqui que podem ocorrer problemas quando você serializa um objeto do lado cliente e envia ele para o lado servidor, mas as versões do Java são diferentes. Então, pode haver problemas nesse caso. Por essa razão, o OpenSwing ele utiliza ou ele fornece essa biblioteca Hessian, que aí não vai ter problemas desse tipo, dessa natureza. Você pode ter uma versão do Java na sua máquina, o usuário no caso, e o servidor ter outra versão do Java, mas não vai ter problema nenhum com os objetos serializados. Response messages, que é mencionado que essas mensagens response elas deveriam ser utilizadas em qualquer tipo de aplicação e não apenas nas aplicações web, porque a grid, o form e o lookup eles esperam um objeto do tipo response como resultado de algumas operações, como leitura de dados, salvamento de dados, exclusão de dados e validação de código, que mostra como tratar esse objeto response. Value Object, então o pacote Receive Java ele fornece uma interface Value Object que deve ser implementada para todos os VOs. Para simplificar a definição do Value Object, o OpenSwing ele já fornece uma implementação default, que é essa aqui, Value Object Implementation. Chegamos ao gráfico de Gantt. Primeiro vamos descobrir o que é isso. A gente pode pesquisar na Wiki. Com 2 T's, isso mesmo. Aqui, diagrama de Gantt. Então, o diagrama de Gantt é um gráfico utilizado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto. Os intervalos de tempo, representando o início e fim de cada fase, aparecem como barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico. É exatamente esse recurso que é fornecido pelo OpenSwing, como nós podemos ver aqui nessa figura. Tá, e aqui vai mostrar como ele deve ser utilizado. Wizard. Wizard é uma janela de assistente. Wizard significa assistente. Parecido com aquelas janelas que aparecem quando você está instalando uma aplicação. Aquela que aparece Next, Back, mostra a licença. Então, o OpenSwing ele fornece um wizard para você utilizar. Aqui exatamente, olha, uma telinha para descompactar ou compactar um arquivo. Então, esse aqui é um wizard. Os diversos métodos que podem ser utilizados. Dialog. Então, o Swing ele inclui uma classe singleton chamada JOptionPane, que fornece diversos métodos para você mostrar aquelas janelas de diálogo. O OpenSwing ele fornece uma classe utilitária chamada apenas OptionPane, que vai ser aí um wrapper para a classe JOptionPane do próprio Swing. E ela fornece também vários métodos utilitários. Splash Screen é aquela telinha que vai aparecer no início da sua aplicação, quando ela foi iniciada. Dica do dia. Já existe lá uma janela pronta para isso. Barra de progresso. Panel que contém uma barra de progresso, que as diversas opções que você pode utilizar. Diálogo que contém uma barra de progresso.
uma janela para aceitação de licença, grade de propriedades, é uma grade onde você vai ter aqui as propriedades do lado esquerdo e aqui os valores de cada uma das propriedades. Janela de alerta, o OpenSwing ele já fornece também para você. E uma janela com ícones, como nós estamos vendo aqui. Ok? Então, são todos esses recursos gráficos que o OpenSwing ele fornece. Nós tivemos uma visão geral sobre cada um deles. Vamos clicar novamente aqui em documentação. Essa parte 6 e a parte 7, nós não vamos entrar nos detalhes, né? Fazer o que nós fizemos aí com as outras 5 partes. Vai ficar para você dar uma lida. É evidente que nós vamos ver o conteúdo delas, só que na prática.